o que é uma coisa incomum, né, para os vírus do tipo corona. Esse tipo de vírus, E além dele ser muito longo, que é muito incomum, ele percebeu trechos, né, do código genético que são trechos idênticos aos trechos do código do vírus do HIV. Exato. Então, tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo aí, não? Estão me ouvindo? Sim. Claro, sim. Pode falar, Zé. Bom dia. Não, na verdade, assim, eu vi isso, acho que na Isto É, uma matéria sobre isso, tal, que o vírus poderia ter sido fabricado, enfim, tal. Agora, é complicado e tem um detalhe também, porque muita notícia por aí rolando, né? Agora, será que escapou de fazer algo que não fosse ser usado efetivamente, né? Por exemplo, vai fazer um vírus só se fosse uma arma química, né? Teoricamente, né? Na verdade, tá picotando um pouquinho, mas acho que eu entendi o que você disse. Na verdade, essa reportagem da Isto É fala o quê? A reportagem da Isto É fala que o pesquisador que está acostumado, né, a pesquisar retrovírus, né, a gente já tratou de retrovírus na aula, ele tem uma carona. Graças a Deus é o RNA, então, ao invés de ser cadeia dupla, uma fita simples, o RNA, isso já facilita um pouco o estudo. Por outro lado, dificulta, porque eu tenho que transformá-lo para DNA, para fazer proteína. Mas, geralmente, os RNAs desses vírus, eles têm um tamanho que pode aumentar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho. Mas o que ele percebeu? Que o RNA do vírus, desse novo coronavírus, ele é uma cadeia muito maior, é uma cadeia muito mais longa. Então, isso sugeriu o quê? Isso sugeriu com que... e essa cadeia que já era existente é a cadeia muito similar ao vírus do HIV. Idêntica, pelo contrário, né? Não é similar, idêntica ao vírus do HIV. Então, o que foi sugestivo? Foi sugestivo que eu usei o vírus do HIV, complementei com alguns nucleotídeos ali, algumas bases, né? Para a gente poder achar uma brecha nessa chave fechadura de enzima para poder realmente passar pela membrana plasmática e criar um antiviral. E aí acreditaram que esse antiviral, né, essa vacina, porque a vacina realmente é feita assim, acreditaram que a vacina pode ser feita de 3 formas. Ela pode ser feita com vírus morto, ela pode ser feita com partes do vírus e ela pode ser feita com vírus vivo enfraquecido, tá? De qualquer forma, o vírus tem que estar lá para entrar no nosso sistema imunológico, dar uma chacoalhada no corpo, falar para as imunoglobulinas funcionarem e daí, né, a nossa célula de defesa continua. E aí, o que eles estão acreditando? Que ao tentar encontrar uma vacina para o HIV no laboratório de Wuhan, devem ter fabricado esse vírus e ele pode ter escapado através de uma contaminação, por biossegurança mesmo, erro de laboratório, tá? Isso sim pode ter acontecido. E aí a gente tem aquelas questões, né? Será que realmente foi um erro? Será que realmente foi uma vacina feita? Será que realmente foi aquela história do morcego errado na hora errada, no porco errado, que nem a gente viu no filme, né? O que será que aconteceu? Bom, quem sabe o que aconteceu, só tem um que sabe toda a verdade, né? Que é Deus. Aí o resto a gente pode supor, né? Obviamente que uma hora essa verdade aparece. Agora, essa suposição é a seguinte, nós estávamos conversando aí com o professor José Roberto, né? Vamos supor que eles estavam tentando achar uma vacina para o HIV. E esse negócio desse certo. Que o HIV é a doença que mais mata no mundo. Né, Zé? É a doença que mais mata no mundo. Eu não estou falando de contágio, tá? Eu não estou falando de câncer, não é esse tipo de comparação. Estou falando de doenças causadas por patógenos virais. O HIV é a doença que mais mata no mundo, né? Por vírus, é uma doença que não tem cura. Então, assim, se eles descobrissem a vacina para esse HIV, valeu a pena? Toda essa quantidade de gente que já morreu, né? Já morreu só aqui no Brasil mais de 3.000 pessoas até ontem, né? Tem números tão altos aí. E aí a gente compara, né? Será que valeu a pena?
É um número que é plausível por quanta gente já morreu pelo HIV, né? Se achassem essa vacina. Porque a indústria funciona realmente assim, né? Muita gente morre para a gente achar cura. Isso funciona assim mesmo. Sei. É isso aí que a gente está querendo levantar esse debate com vocês. Vocês leram o artigo? Vocês que têm que falar agora. A gente quer ouvir a opinião de vocês. O que vocês viram? O que vocês leram? Vocês estão trazendo informações também. Uma pergunta. Quem está falando? Eu, Israel. Fala, Israel. O JR falou que ele estava começando a fazer teste em algumas pessoas com adesivo de nicotina. Esse adesivo de nicotina, ele consegue agir da mesma forma do que a pessoa que fuma? Ele faz a molécula agir e interceptar o vírus? Sim, esses adesivos são dérmicos, né, Zé? A gente até põe na pele para parar de fumar, inclusive, porque a pessoa fuma porque ela sente falta da nicotina. Né? Ela atua até como neurotransmissor, então realmente ele precisa daquilo, tá? E aí, quando você coloca o adesivo, ele supre essa necessidade. Né, Zé? Fala aí um pouquinho, que você entende mais de cigarro que eu, né? No caso do adesivo, ele vai ter uma absorção cutânea, né? Você tem ali uma solução de nicotina nesse adesivo que, quando entra em contato com a pele, vai ser absorvido, né, uma absorção cutânea, e vai entrar na sua corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, se você tem algum efeito terapêutico, como esses que eles estão estudando, aí, vai, então, interferir nos mecanismos de ação lá do vírus, né, na célula. Mas tudo isso ainda é especulação, gente. Não dá para nós sairmos aí achando que um estudo como esse, que tem um número de pacientes muito pequeno, você tem que fazer ensaios rigorosos, tá? Você tem que fazer duplo cego de teste, você tem que fazer com populações diferentes. É uma coisa que leva um bom tempo, assim. Então, são, por enquanto, somente conjecturas, né? Vamos esperar um pouquinho para ver. Tem outras linhas de pesquisa que estão sendo feitas para encontrar aí os medicamentos, né, que sejam mais eficazes. Estão sendo utilizados medicamentos lá que são antivirais, que também são utilizados no combate ao HIV, também estão sendo testados. Estão usando aí a hidroxicloroquina, por exemplo, a cloroquina em combinação com o antibiótico, está sendo objeto de estudo, né? Está sendo estudado alguns corticoides aí, não esteroides, que também estão dando alguns resultados lá que são animadores, mas o que nós vamos fazer é ficar tateando, né, no escuro, por enquanto não tiver, de fato, né, a vacina, se tiver eficaz, né. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: não se produz uma vacina como essa em menos de um ano e meio, né? Então, daqui para frente, mesmo que se supere os picos aí de contaminação, vai ter que haver uma mudança de comportamento aí, né? O comportamento nosso, enquanto sociedade, vai ter que se modificar, porque nós vamos ter que adotar medidas aí de prevenção, né? Um outro ponto que eu queria também discutir, não sei se temos algum professor de História ou Geografia presentes aí no grupo, não? Não? Eu me lembro que no começo dos casos, do que estava acontecendo na China, bem antes lá do Carnaval, né? Eu conversava lá com o professor Éder, conversava a respeito do que estava acontecendo na China. E eu dizia para ele o seguinte: nunca acredite na China. Não tenho nada contra o povo chinês, mas é um regime fechado. É um regime ditatorial. E aí você começa a perceber os sinais que eles deram, né? O que eles sinalizaram para nós? Tentaram esconder. Perseguiram, prenderam e sumiram com pesquisadores, médicos e repórteres, jornalistas. Foram até o laboratório de virologia lá e esvaziaram todos os arquivos e documentos que poderiam permitir com que você rastreasse os trabalhos de pesquisa. Aí depois foram lá no mercado e fecharam lá o mercado, aí a culpa foi do mercado, porque comeram morcego, porque comeram isso ou aquilo, né? Eu fico preocupado com o seguinte: não vai ser
nem a primeira e nem a última pandemia que vai se originar nessas condições. Os regimes, né, políticos, eles afetam bastante. Se tivesse havido naquela situação clareza, transparência no que estava acontecendo, poderia ter sido evitado toda essa pandemia, né? Então eu jogo para vocês a seguinte pergunta: como nós vamos fazer daqui para frente? Como confiar, né? Como acreditar nessas nações que são extremamente fechadas, nações que são regimes ditatoriais, né? Como vamos acreditar na Organização Mundial de Saúde, que também, naquela situação, né, acreditou em tudo que o regime chinês estava dizendo? Não soltou o alerta mundial, demorou para isso acontecer, né? E hoje nós temos aí centenas de milhares de pessoas que morreram, né? E a quem serão atribuídas as responsabilidades lá na frente? Sim. É a pergunta que fica, né? Posso falar um pouquinho aí? Pode. Então, ontem, eu estou acompanhando os noticiários também, eu faço questão também de estar ouvindo algumas coisas. Ontem, o Drauzio Varela foi à TV, até porque saiu uma fake news dele de alguns meses atrás, que ele estava falando, que ele estava se cuidando e tudo mais, e que, a princípio, ele não teria medo da situação do contágio do coronavírus. E aí, disseram assim, se ele que é médico não estava com medo, por que a gente tem que ter medo? E isso saiu logo depois que veio a orientação do isolamento. Quando veio depois a informação que ele falou assim, não, gente, isso é grave e eu preciso estar me isolando sim, eu tenho idade, sou do grupo de risco. E ontem ele comentou o seguinte: a China é uma sociedade muito fechada, eles negam a informação, eles não abrem para o mundo, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande. E quando é que veio a informação? Quando, a partir do momento, a Itália vem com a preocupação e ela não entendeu o que de fato tinha acontecido. Ou seja, se a China tivesse aberto as informações antes de ter tido essa catástrofe que foi grande, esse problema que foi grande na Itália, muitas situações teriam sido evitadas. Ou seja, eles negaram a informação, contiveram a informação lá dentro e aí deixou que o mundo se danasse. Esse foi o termo correto, né? Ou seja, nós não passamos nada para ninguém, o problema aconteceu aqui, seja lá de que forma que isso tenha acontecido, e cada um começou a testar as suas situações, ou seja, a Itália acabou virando um grande espelho, ou seja, o continente antigo, né, o velho continente, acabou entrando pelo cano, vamos usar esse termo, porque é um continente de idosos, vamos entrar também nessa questão, porque nós estamos aí falando de uma população extremamente idosa, nós temos uma quantidade muito grande de idoso nesse continente, e aí nós temos aí a Itália como o berço de uma das maiores catástrofes, ou seja, nós tivemos que aprender observando não a China, onde a coisa aconteceu, e sim na Itália, que foi o nosso espelho, ou seja, o nosso exemplo para começar a estudar a gravidade. Ou seja, quando o italiano abre para o mundo a gravidade da doença, é que aí as coisas de fato começam a ser entendidas, que o isolamento, a organização e a saúde mundial não é a saúde em relação ao eu peguei o vírus ou eu peguei a doença, é a saúde mundial, o sistema de saúde mundial é que é doente, e não é só quem pega a doença que está doente, é a saúde mundial que está doente, né? É essa situação que a gente precisa entender também, é uma organização política de saúde que está doente. Posso falar? Por favor. Geograficamente, a gente percebe aí que existem várias questões que são, para algumas pessoas, isso é bem interessante. Então, por exemplo, quando a gente pega um problema de saúde que acontece na China,
E o país principal que vai ter um problema grande com relação ao número de mortalidade vai ser a Itália. A gente precisa lembrar que esses chineses vão para a Itália para servir como mão de obra barata, para trabalhar nas fábricas de costura, e acabam sendo aí os grandes transmissores, e isso acaba sendo disseminado em grande escala para a Itália. Existem algumas situações que, às vezes, é muito cruel, né? O ser humano, ele só pensa nas questões econômicas. Então, infelizmente, a gente tem exemplos aqui no Brasil de pessoas que falam que você investir na saúde é jogar dinheiro fora. Então, tem gente que acha que é melhor investir em áreas de entretenimento, né, em esporte, por exemplo, em estádios, do que construir hospitais. E aí a gente começa a perceber umas situações que eu estou comentando ontem com meu marido, que eu, enquanto professora de geografia e estudando IDH dos países, entra em algumas áreas que eu fico bastante preocupada, porque a gente tem países que são classificados como desenvolvidos e que têm números de respiradores menores do que o estado de São Paulo. Então, a gente começa a perceber também onde estão os interesses, né? Então, se eu tenho um continente europeu constituído aí por mais de 40% da população idosa, é um continente que precisa se preocupar com a saúde, mas é um continente também que sabe que quanto maior for o número de idosos, maior será o gasto com saúde, com previdência. Então, tem uma série de questões aí que muitas vezes os governos eles preferem fazer o papel de que eu estou muito preocupado com a sua saúde, mas na vida real, infelizmente, esse idoso partir, para muitos governos isso não vai ser ruim, porque isso vai desonerar. Então, tanto em termos de saúde, quanto em termos de previdência. Então, a gente tem aí algumas... eu até comento com meu marido que existem algumas ações que são retardatárias. Será que foi por falta de informação ou por conveniência? Porque eu parto do princípio que hoje tudo é lucro, tudo é em nome do dinheiro. Então, muitas vezes, a questão do lucro ela vai se sobrepor à vida humana. É a minha visão nesse momento. A gente estava discutindo até, o Zé, se era verdade. Chegamos a perguntar para o Éder, né, se era verdade essa história dos chineses serem importados, né, para a Itália, para as oficinas de costura. Assim como tem isso aí também, né? Não está diferente. A história da máscara. O que pode corroborar o que a Viviane estava dizendo é o caso de onde nós temos aí as maiores incidências aí da doença aqui no Brasil. Como explicar? O Amazonas está entrando em colapso. Por onde entrou o vírus? Zona Franca de Manaus. Ora, Zona Franca de Manaus é ponto onde você recebe chinês, italiano, todo mundo ali para trabalho, né? Então, você teve a contaminação acontecendo lá. Onde nós temos outros focos que são mais intensos aí? São Paulo, evidente, Rio de Janeiro, são as grandes metrópoles. Aí isso, evidentemente, ia acontecer quando você teve o período do Carnaval e milhões e milhões de turistas entraram e foi transmitido aí nesse período. Aconteceu a mesma coisa lá no Ceará. Como é que o vírus foi parar no Ceará tão rápido e de maneira tão intensa? Ora, turismo no período de Carnaval. Como que aconteceu de Brasília, né, ter acontecido tantas infecções e chegar ao ponto de preocupar tanto? Meu Deus, os políticos eles fazem parte de uma classe que viajou no final do ano, viajou em Carnaval, o tempo todo os caras estão viajando lá para a Europa. É evidente que o vírus ia se disseminar. A própria comitiva do Bolsonaro, lá voltaram 20 infectados lá, não teve essa situação, aí ele ficou lá dizendo que se estava doente, não estava doente. Pô, se 20 das suas comitivas se infectou lá nos Estados Unidos, como é que você vai, então, justificar e seguir o mapa, né, o rastro da coisa? Uma coisa me preocupa. Eu vou pegar agora o modelo dos Estados Unidos. Por que 40 mil pessoas morrendo lá? Né? Tudo bem, é um país rico, mas é um país que, mesmo sendo rico, não tem um sistema público de saúde extensivo. Né? Então, o cara ficou doente lá, cada um, seja o que Deus quiser, o cara tem que se virar. Se ele tem grana, ele vai para o hospital particular, se ele não tem grana, depende do estado em que ele mora
o cara vai tomar alguma atitude lá para poder acompanhar essa pessoa. Em segundo ponto, quem que está ficando doente e morrendo nos Estados Unidos? Se pegar, fizer um levantamento estatístico, é quem está se expondo mais. É quem não tem condições de ficar quarentenado lá em casa, né? Ou seja, é o imigrante, entendeu? Que tem que sair para trabalhar, porque é ele que vai trabalhar na faxina, é ele que vai trabalhar no restaurante, é ele que vai no delivery, ele que vai para o serviço de limpeza, ele que vai fazer todo o trabalho que eles não querem fazer, que os próprios americanos se recusam a fazer esse tipo de trabalho. Vai sobrar para quem? Mas lá não tem sistema de saúde, né? Lá não tem SUS. Também. Então, a questão aí que eu coloco é uma questão social também, né? Pegou-se um modelo de combate, né, à pandemia. Não existia nada parecido antes. Eu até queria que algum professor de história ou Viviane me ajudasse para pegar alguma coisa similar pela qual nós passamos, que foi assim tão intensa. Sei lá, gripe espanhola, por exemplo. Como é que foram os comportamentos na época? Como é que foram as medidas de época, né? Será que teremos que fazer coisas diferentes? O único modelo que se tomou como a única prática possível de combate que a OMS recomenda é o isolamento total. É isso, né? Mas como fazer o isolamento total quando as pessoas não têm de onde prover nada? Não tem dinheiro. Como que eu vou isolar essa pessoa? Como que eu vou manter ela em casa? Como que eu faço para fazer quarentena total numa Rocinha, numa Vigário, lá no Rio? Ou em Paraisópolis, aqui? A nossa realidade é bem diferente, né? Então, como que nós vamos fazer isso, né? Como que nós vamos chegar e proteger todas essas pessoas se vai chegar um momento que elas vão ter que arriscar? Sim. Vão ter que arriscar. Isso a gente vai ver das nossas casas, né? Eu duvido que os pais dos alunos também não estejam passando essa situação dentro de cada casa, né? Complicado. Fora as demissões que vieram já através disso, né? E o que está sendo ignorado realmente é o isolamento social, mas aí tem aquele tal ponto, né? A gente chega naquela tal história. Precisa trabalhar? Tá, precisa trabalhar. E aí, não vou trabalhar? Morro de fome ou morro de corona, né? Então é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou sair na rua, eu vou trabalhar e eu tenho que tomar todas as precauções necessárias para não infectar o resto que está na minha casa. Eu tenho que compensar, eu tenho que colocar na balança e ver quanto compensa isso daí. Agora, essas precauções necessárias estão sendo tomadas, né? Eu, uma vez por semana, praticamente, tenho que ir ao mercado fazer compra, né? Porque a gente precisa comer. Tudo bem, aí vou ao mercado fazer compra. Eu, pessoas de máscara na rua, eu não vejo as pessoas com uma luva, com uma sacolinha na mão. Eu não vejo. Não é só a questão, né, do álcool gel, eu não vejo gente lavar a mão com sabonete, né? Então, é uma questão de hábito e é uma questão de, inclusive, é motivo de sarro muitas vezes. Então, não é só o isolamento social, mas é o respeito ao próximo, né? Se eu tô de máscara e com luvas na fila do mercado, eu não quero que ninguém fique mais perto de 1 metro de mim, já que a gente tem que respeitar esse distanciamento, né? Aí a pessoa vai chegando em você sem máscara, sem nada, sem proteção. Você olha assim, você fala, você pode, por favor, dar a sua distância? Porque eu quero minha proteção, né? Então, é tirar do sarro, se é motivo de chacota. As pessoas não têm a noção do que realmente isso acontece, né? O grande X da questão é a seguinte, ninguém sabe o quanto é infectante, ninguém sabe o quanto essa doença é impactante para cada organismo. Isso foi claro para todos, cada um tem um sintoma. Tem 5 pessoas numa casa, cada um vai ter um sintoma e às vezes não vai nem ter sintoma nenhum, né? E como pode ter idosos aí de 100 anos que estão passando por essa doença e jovens de 15 que estão morrendo sadiamente, né? A pessoa era sadia e morre. Então, assim, até quanto julgar, né? Eu acho que a gente tem uma questão aí cultural que o brasileiro ele acha que ele é imune a uma série de questões. Então, a gente tem, por exemplo, jovens que acham que eles nunca terão nenhum tipo de problema. Eles podem transar com o que eles quiserem, quantas vezes eles quiserem, sem proteção nenhuma, porque eles não serão contaminados com nada, também não vai gerar uma gravidez indesejada.
A gente tem, por exemplo, idosos que está aí, né, colocado como risco, que esses dias eu fui lá no colégio para buscar umas coisas e aquela pracinha ali em frente ao dia, tinha uma gama de idosos jogando dominó, sentados ali no espaço aberto jogando dominó. Então, algumas vezes, eu acho que falta um pouco de respeito. Então, o povo brasileiro, me desculpe, mas é um povo que não tem educação e que não respeita o próximo. Porque se respeitasse o próximo, ia se cuidar, ia se precaver, ia usar máscara, ia usar luva. Então, assim, o que a gente percebe é que as pessoas elas não se cuidam porque elas são imunes, e o outro que se lasque, porque eu sei que eu não vou pegar nenhum tipo de problema, não vou ter nenhum tipo de problema. Então, tem umas questões aí que se revisam também. Eu posso dar testemunho. Amém, irmão, pode. A igreja aí, a igreja. Eu tô aqui em Mogi, que é casa aqui, fica mais isolado, né? Só que você vai no passeio do Euforia Açaí, tá lotado. Qualquer atacadão aqui tá lotado. E o pessoal não tá nem aí, nem tá usando nada. Tem um pouco de proteção, você vê, o pessoal que tem esses mercados assim, que são menores, que tem um público um pouco diferenciado, tal, que tá usando máscara, álcool e tal. Agora, esse açaí, atacadão, tal, não estão nem aí. Então, eu acho que essa doença, ela teve uma entrada aqui pela era da Itália, enfim. Só que é o seguinte, ela começou primeiro, isso é estatisticamente demonstrado aí. Começou com mortes aí na região mais nobre de São Paulo, tal, né, na região, e agora está atacando mais na periferia, que o pessoal não está se cuidando nada, não tem aí. Então, o perfil mudou bastante, né, do infectado aqui. E eu estava falando com um amigo meu ontem, ele foi no hospital particular, estava cuidado, não teve problema nenhum, estava bem sossegado. Agora, a rede pública deve estar muito saturada, né? Deve estar pegando tudo isso aí. Então, eu acho que a periferia mesmo, que o Zé falou, você pega uma favela, não tem como você isolar, cara, é inviável, cara, inviável. E eles falam a área sobre a curva é a mesma, né? Mesmo que ela for achatada, ela vai prolongar, né? Se a área for de morte, né? Então, Zé. Mas aí vem a pergunta. Mas aí que vai... Esse platô não existiu ainda. Aqui no Brasil não tem esse platô. A gente só está no J crescendo, né? Ela não formou um platô, ela não formou um pico ainda. Para as pessoas relaxarem. Quando é que vem esse pico, pelo amor de Deus? E esse pico pode seguir de um platô, como o José Roberto está falando, pode seguir de um platô estacionário aí por um certo tempo também, né? A Viviane, que manja mais essa parte de história, pode me corrigir, mas se não me engano, lá em 1918, lá na gripe espanhola, nós tivemos 3 reincidências. Num primeiro momento, ninguém estava nem aí para nada, né? Chegou lá o pessoal lá num barcão, lá no meio da Primeira Guerra Mundial, lá, e começou a pegar todo o Rio de Janeiro e dizimar. Todo mundo morreu de medo e meteu todo mundo em quarentena. Aí a coisa foi dando uma amenizada, vamos liberar aqui, aos pouquinhos, vamos para lá, pum, veio uma outra onda, já matou mais um caminhão. Aí derrubaram lá o cara que não existia nem Ministério da Saúde, era tipo lá um departamento lá do governo lá do Rio, chamaram lá o Carlos Chagas, que era colega lá do Oswaldo Cruz, apostaram todas as fichas do Carlos Chagas, ele resolveu o problema, como? Construindo lá 29 hospitais de campanha, e esperou quem estava contaminado morrer, que foi na terceira onda. Então, naquela época já havia toda a questão política, já havia lá negacionismo, não, isso é só uma doencinha de nada, ela não é tão virulenta, não é, a desinformação era tão grande quanto hoje, né? E os desinformantes políticos, como sempre, continuam os mesmos, né? Mas o que me preocupa, aí vai para o pessoal da matemática aí, né? Dessa curva, né? Me preocupa simplesmente até quando nós vamos segurar
conseguir segurar esse platô, né? Porque não queremos que o pico supere a capacidade do sistema de saúde dar conta, não é isso? Mas esse limite no nosso gráfico, né, aquela reta que passa que não pode ser ultrapassada, ele pode cair. Porque se você para a atividade econômica, os insumos que são necessários para você combater começam também a ficar comprometidos. As pessoas começam a deixar de fabricar máscara, começam a deixar de fabricar remédio, começam a deixar de entregar a parte logística, a parte produtiva. Como é que faz? E se esse nível que está estabelecido hoje, que eu não sei quem foi o cara brilhante que conseguiu estabelecer isso, não sei. Para mim é uma incógnita, é uma coisa assim de Oxford, sei lá quem fez isso para o Brasil. Oxford também não sabe, não dá para saber. Então, se nós sufocarmos... Não existe essa... Cada lugar é um... Ninguém sabe Se nós sufocarmos a nossa capacidade econômica de também atender aos insumos que são necessários para o sistema de saúde, aquele nível de platô que não pode ser superado vai baixar. Vai baixar. Essa que é a ideia. Então, tem que encontrar uma equação, né, que consiga conciliar a proteção aí à população, a conscientização, novos hábitos, né, de relacionamento social, mas nós temos que encontrar uma fórmula também de poder fazer com que as atividades não colapsem, porque o platôzão lá vai ficar mais baixo. Sabe o que eu acho mais grave? Eu duvido que o nível de mortes e infecções fique nesse patamar. Eu acho que está muito mais, tá? Eles estão no... Eu também acho. Eu também acho. O mundo inteiro está subnotificado. O mundo inteiro está subnotificado. Não é real. Eu tenho uma experiência dentro da minha casa. O meu irmão mora em Londres, os 5 pegaram Covid lá. Ele está com tosse há 33 dias. Meu Deus. Tomou 2 antibióticos já. Tem diabetes, né? Tem 2 anos a mais que eu, então tem 45 anos. E nenhum deles fez exame. Nenhum deles teve. Então você fala assim, o nosso país não faz? Não, nenhum país está tendo capacidade. Tanto. Ninguém está conseguindo. Então, assim, eles deixam para testar quando realmente está muito grave, né? Para tratar isso. Até mesmo os testes que supostamente foram zerados ontem pelo governo, né? Naquele estado, o Dória deu a informação. Em um dia, terá 2.000 testes, né? Aí à noite eu estava assistindo o jornal na Globo News, acho que era o Jornal das 10 da Globo News, e eles reportando pessoas que ligaram, falaram, zerou, o governador falou que zerou na televisão, quero saber meu resultado. Ele falou, não tem seu resultado, ainda não saiu. Então, tipo assim, os caras estão falando que não zeraram nada ainda. Um monte de gente sem saber o que aconteceu, do que morreu, né? Um monte de causa-morte sem explicação. Complicado isso aí. E essa subnotificação é complicada porque, por exemplo, se eu quiser... Vamos supor que eu tenho algum sintoma. O José Roberto Matos aí teve um sintoma, eu também tive, enfim. Aí a gente fica, será que a gente pegou? Será que a gente não pegou? Como que eu vou saber? Como que eu não vou saber? Como fazer esse exame? A gente não tem esse acesso, né? Eu vou lá no Delboni, Vivi, eu vou lá na Rede DASA, que é uma das principais de São Paulo. Eu vou lá e eu falo, eu quero fazer o exame de corona, eu faço? Não faço. Não. Eles estão cobrando, parece, né? 600 Só estão reais. falando as pessoas que estão hospitalizadas. Mesmo assim... eu acho que... Não chega lá sem pedido médico e sem estar hospitalizado e faz. Na verdade, então não vai notificar mesmo. Você tem que estar internado para que você consiga fazer mais facilmente. Mas, assim, quando a gente fala do sistema de saúde, que não vai dar conta, eu posso estar enganada, mas há um tempão eu vejo notícias falando que o sistema de saúde já não dá conta, né? Então, a gente pega o Rio de Janeiro, por exemplo, já colapsou um tempão. Fica um bando de pessoas lá sendo atendidas pelos corredores que não tem mais, não dá conta. Então, aí eu, de novo, volto à questão de, infelizmente, aí quando você pensa na questão econômica, tem um bando de pessoas levando vantagem nisso. Quando você pega, por exemplo, fazendo essa quantidade de hospitais de campanha, você tem N estruturas que davam muito bem para serem colocadas já em hospitais que estão funcionando e você tem um desvio de verba para algumas outras áreas. Então, me preocupa também essa coisa de curva achatar, porque assim, quando a gente tinha um número de 2.000 casos, já confinou todo mundo em casa. Agora que está em 40.000,
vai liberar todo mundo. Então, assim, para onde vai parar? Então, a coisa vai ficar descontrolada. Então, aí, cada um de nós vamos ter de fazer a nossa parte. Eu já falei para o meu marido que, se voltarem às aulas, eu vou entrar em aula de máscara o tempo inteiro. Não vou trabalhar sem máscara, manga comprida e luva, porque você não sabe o que pode acontecer para dentro de casa, né? Vou trabalhar de capa de chuva. Então, acho que assim, a gente vai ter que rever as nossas posturas, mas acho que é bom que a gente também faça uma análise, porque assim, esse sistema de saúde nunca deu conta e nunca vai dar, porque não é interessante que dê. Então, porque assim, é interessante que eu deixe a coisa entrar no estado de emergência, porque quando eu entrei em emergência tem um monte de coisa que eu não preciso justificar. Eu vou lá e gasto, porque eu só vou dizer, a culpa foi disso, a culpa foi do corona. Então, assim, eu posso gastar 1 bilhão, não tem problema, a culpa foi do corona. Já pegaram isso aí, já pegaram. E está falando é uma realidade, é cultural. Por exemplo, ó, se eu preciso ir à casa da minha mãe, eu vou de máscara. Mas as pessoas acham que dentro de casa estão protegidas, não precisa usar máscara, né? Não, você tem que ficar de máscara dentro da sua casa, da casa de outra pessoa que corre risco, ou para você passar, ou para você não pegar também. Enfim, então é uma situação realmente cultural, né? Não é só... A gente tem a falsa sensação de proteção dentro da nossa casa, né? O vírus não é um ladrão, né? Ele é um invasor. Então é complicado. Quem que é de sociologia que está presente aí? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem que é da sociologia aí? O Éder não está presente, nem o Anderson. Então vai para o aluno aí. Ou para o Sandro, manja disso aí. A minha pergunta aí é a seguinte, alguém já chegou a fazer uma avaliação do custo que nós teremos também no sistema público de saúde de uma extensão de uma quarentena tão longa como essa? Eu imagino que cirurgias eletivas, tratamentos para outras doenças, diagnósticos, acompanhamento médico de milhões e milhões de pessoas estão comprometidos com o quê? Com a atenção total que está se dando só a coronavírus. Mas tem cara ali que tem alguma coisa que ele está sentindo que é um sintoma que, se for detectado precocemente, você salva a vida do cara e você não vai salvar. Essa conta vai vir depois. Diabético. O cara que tem diabetes, às vezes até não sabe, o cara que tem lá algum problema no coração, que também não sabe, o cara que tem um aneurisma lá, que teve alguma coisinha que ele sentiu e não foi no médico porque está com medo de pegar o vírus lá no médico. A pessoa que está com uma dorzinha de barriga aqui, está meio dolorido aqui, está me incomodando. Mas eu não vou no médico de jeito nenhum, vou pegar vírus aqui, de forma alguma. Imagine a quantidade de pessoas que nós temos nessas condições que não estão sendo diagnosticadas e tratadas. Né? Então, o que eu enxergo isso? Uma questão de gestão. Então, alguns dias eu até comentei com os alunos do segundo ano. Eu falei assim, gente, vocês foram orientados, se vocês caírem e quebrarem a perna, para qual hospital vocês devem se dirigir? Porque, na minha visão, por exemplo, eles deveriam fazer um processo. Você que está grave, você tal e tal, são só para a corona. Então, o que acontece? Você não tem essa gestão, você não teve essa divisão. Então, está todo mundo procurando os mesmos lugares para todas essas mazelas das quais você mencionou. E muitos não estão conseguindo porque está todo mundo com medo e todo mundo priorizando determinado tipo de atendimento em detrimento ao outro. Mas, se houvesse uma gestão... Aí eu acredito que os prejuízos eles aconteceriam, mas seriam menores, seriam diminuídos, se houvesse um processo de, olha, aqui, esse hospital ele vai ser referência para atender quem quebrou a perna. Por exemplo, eu falei para esses dias para o Miguel, se você cair e quebrar a perna, não tenho para onde te levar, porque todos os hospitais que eu conheço estão atendendo gente com corona. Então, se houvesse essa gestão, aqui é só para isso, ali é só para isso, aqui para cá, eu acho que talvez esses impactos econômicos fossem reduzidos. Não sei, não tinha. Nos privados tem isso. É como se fosse um circo, né? Parece, mas nada funciona. Essa é a realidade, né? Em termos tecnológicos mesmo, a gente pode perceber agora que o Brasil é um verdadeiro fracasso em termos de infraestrutura para abranger até mesmo um simples 3G
né, que nem funciona direito aqui no Brasil, né? Então, na verdade, a gente tem que saber trabalhar com alguns recursos que nos restam aí, no caso, né? Sendo que o Brasil, ele realmente não tem preparo nenhum. Está sofrendo, sim, estamos sofrendo todos, inclusive com esse impacto aí, principalmente quem não tem muita habilidade para lidar com tecnologia, né? Principalmente aí visando as crianças que, enfim, do ensino fundamental 1, do fundamental 2, que tiveram que se readequar para utilizar, né, já essas plataformas aí de streaming, né, de aulas ao vivo, né, no caso, sem nenhum respaldo, assim, sem nenhum preparo, né, antes, né, inclusive aí alunos do ensino público que até inclusive estão tentando aí fazer, né, caminhar com algumas plataformas que eles estão praticamente utilizando, assim, digamos, de muleta, né, enquanto o governo não decide e não tem propriamente dito, né, aquele software mesmo deles prontamente, né, ali realizado, executado, prontinho para ser colocado e testado, né, também, para que os alunos possam acessar todos os governos. Das pessoas, no caso aí, que trabalham com isso, a gente procura sempre defender, para a gente sempre prioridade na sustentabilidade, ou seja, para o ser humano, independente, né, aí no caso, se nós temos aí no caso a inteligência artificial, robôs também tecnológicos e tal, é claro que é preferível a gente sempre dar um emprego para um ser humano do que para uma, né, ou seja, né, realocar ou substituir esse ser humano por uma máquina, né? Hoje o que nós estamos vendo aí é que cada um teve que se reinventar de acordo com a tecnologia que nós temos aí disponível, né? Mercado. Exato. E cada um teve que se recolocar no mercado, né? Utilizando essas ferramentas, mesmo você sabendo ou não, né? E com que preparo? Ninguém teve preparo nenhum, ninguém teve nenhum simples aviso, um comunicado, né? Até mesmo das nossas, do nosso governo aí. Então aí você vê que realmente mas aí, ou seja, nós temos a sensação de que temos um governo ali do nosso lado, mas na verdade nós estamos sozinhos, né? Enfim, em termos tecnológicos, infelizmente o Brasil não está preparado, não tem infraestrutura alguma, tá? Uma simples rede 3G, 4G, fica assim oscilando, dependendo aí dos lugares, não abrange completamente toda São Paulo, né? Agora que a China vende o 5G para nós. Oi? Agora que a China vende o 5G para nós. Pois é, então, né? Estamos E aí a né? gente vai se tornar cada vez mais colônia, né? Claro, exatamente. Claro que desse processo de isso, colonização. exatamente. Mas- Claro que mas isso uma fez coisa- dar uma acelerada no processo, porque se a gente continuasse realmente do jeito que nós estávamos, ixi, nossa, esse 5G aí não sei quando que vai chegar, né, no Brasil, mas quando ia demorar, com certeza iria demorar muito mais, né? Mas só Enfim. complementar. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: não ter dependência tanto tecnológica dos outros, pelo amor de Deus. Ninguém não tem condição de fazer um respirador, pelo amor de Deus, é coisa que acho que qualquer empresa aí consegue fazer, desenvolver. Acho que é uma empresa montadora aí pedindo um respirador, pô. Não é possível a gente depender da China por causa dessas porcarias, né, mano? Então, foi Não um dá, tapa na cara, né, do brasileiro, porque nós brasileiros, nós temos sim como produzir também esse tipo, né, de equipamento aqui, e foi bom, porque todo brasileiro está aprendendo com isso, né, principalmente na parte de desenvolver, né, os seus próprios aparelhos, enfim, seus próprios produtos, né, porque antes o brasileiro, ele tem, no caso, ele é muito conhecido lá fora, mundialmente, como o copia e cola, né? Ou seja, é só revendedor, você fabrica aí, eu revendo aqui, né? Mas não, nós temos capacidade também de criar, né? Enfim, de elaborar novos produtos aí,
e por disponibilizar aí no mercado brasileiro também, né? Sendo nós criadores, inventores. O que me preocupa acho que a Viviane deve ter ouvido o mesmo comentário que eu ontem. O que me preocupa é aquela tal história, né? Muita gente, por exemplo, está se virando, né? Como pode. Então, não temos máscara cirúrgica, vamos fazer a máscara de pano e muita gente está ganhando dinheiro agora, né? Ganhando dinheiro não, está sobrevivendo, vendendo uma máscara de tecido por R$5, porque eu tenho uma máquina de costura, tal, eu vou fazer máscara, porque é o jeito que eu vou ter que, né, me virar agora. Então, as pessoas que vivem, diremos, dessa mão de obra... esqueci o nome que fala, né? Informal. E assim, que trabalha de artesanato, que trabalha de serviços, né? A famosa cabeleireira, o famoso... Barracão de escola de samba. A minha vizinha aqui, que é cabeleireira e manicure, ela agora faz máscara, né? Então, assim, essas pessoas não são valorizadas, né? A pessoa pede um desconto, ela quer uma de brinde, né? Não sei se a Vivi ouviu isso daí ontem. E aí, quanto ao tecnológico, ele paga 300, 500 reais para um equipamento tecnológico porque ele precisa. Mas e o resto? Ele também não precisa? Né? Por que não valorizar a cultura local e o pequeno trabalhador que está fazendo aquilo para conseguir aquela senhorinha aqui no prédio que faz um bolo, que faz né? Por que o bolo dela tem que ser R$5? Por que eu não posso valorizar ou pedir sempre um desconto? Aí volta novamente na questão da cultura. O brasileiro, infelizmente, sempre quer levar vantagem nas mínimas coisas. Eu vejo aqui, por exemplo, Eduardo trabalha com tatuagem. Tatuagem é algo opcional. Você faz se você quiser. Você faz se você tem dinheiro. E quantas vezes ele recebe pessoas, por exemplo, que ficam chorando descontos. Então, eu fico olhando e falo assim, gente, mas isso aqui não é algo assim vital. Eu consigo passar sem aquilo. Então, assim, faz se tem dinheiro. Se não tem, faz. Vai procurar uma menor para fazer. Então, você tem pessoas, por exemplo, que querem fazer... Estou colocando no meu nicho, mas isso é para qualquer um. Você tem pessoas, por exemplo, que fazem sabão feito em casa. Zé, depois você me passa a receita, porque o meu sabão não endureceu, tá? Fazem sabão feito em casa, por exemplo. E aí, eu fui até falar pro cara aqui perto de casa, que vende sabão. Eu falei assim, eu te trago óleo. Eu falei, não preciso do óleo, eu vendo o sabão. Então, assim, você vê que nem a barganha de eu entregar a matéria-prima para ele também não aceita. Então, assim, ele quer o dinheiro. Então, a gente tem essa questão também, que acho que o brasileiro precisa mudar essa postura de levar vantagem e partir do princípio que a gente vai ter que aprender a ganhar menos, vai ter que aprender a ter menos lucro, vai ter que aprender a respeitar e valorizar o trabalho do outro. Se eu não sei fazer, eu não tenho que desmerecer aquilo, porque eu estou precisando daquilo, então eu tenho que pagar o valor desde que seja justo, porque a gente também tem umas coisas que extrapolam. Então, acho que a gente tem que rever vários conceitos, né? Então, acho que esse coronavírus, ele está vindo aí para... Ele veio, na verdade, ele não está vindo, ele ficou para a gente tentar reverter algumas coisas. Então, essa questão da dependência de outros países para fornecer coisas básicas, coisas que são banais, a gente tem que ter mais vergonha na cara e depender menos, produzir mais aqui, valorizar o que a gente tem aqui. Tanto é que a gente deixa de comprar máscara daqui e compra máscara da China, e a China deixa de me entregar porque os Estados Unidos pagou primeiro para ela. Então, a gente vive uma situação também muito ruim de depender do mínimo ao máximo. Me angustia. Eu queria acrescentar aí duas coisas. A primeira... Oi, posso? A primeira, o Zé comentou aí quanto se gasta, né, em relação à saúde. Eu abri aqui uma informação de 2019 para 2020, o Brasil teve uma perda de aplicação de valores para a saúde de 20 bilhões e 19 milhões de recursos, tá? Em 2019, eram 142,8 bilhões de reais para o destino da saúde e esse valor caiu para 122,6 bilhões aplicados. E o valor não foi corrigido para 2020. E isso nós estamos falando sem
sem nenhuma pandemia relacionada a coronavírus. Ou seja, nós estamos falando de recursos para saúde, considerando qualquer relação a um sistema que está caótico agora. Então, a gente já vem perdendo, de 2017, uma base de 15% a cada ano em relação à saúde. O SUS realmente está sucateado, nós não temos equipamento à altura para segurar uma situação que já vem degringolando, e agora com a pandemia a gente está vendo que isso só corroborou para que a situação ficasse nessa situação que nós estamos. Sem leitos, hospital de campanha, e nós estamos numa situação de guerra bem pesada. E com relação àquilo que a Vivi falou sobre a valorização do trabalho do outro. A minha mãe trabalha também com artesanato, eu gosto de fazer as minhas coisas também. E às vezes a gente mostra aquilo que a gente faz, por até uma questão de gostar de mostrar aquilo que a gente faz, não por exibicionismo, mas para mostrar o que se faz com carinho. E às vezes as pessoas falam assim, mas quanto é? E aí você diz, é tanto. Nossa, que caro. Às vezes a pessoa fala assim, a minha mãe às vezes é tida como mal educada. Minha mãe fala assim, eu não estou te oferecendo, eu fiz para mim, eu não estou te oferecendo para você comprar. Esse é o meu preço, esse é o meu valor. Então, assim, se você não quer, você não compra. É a mesma coisa, né? Você está lá com o seu carro, o cara fala, nossa, que caro, eu não estou te oferecendo, eu não estou botando o meu carro à venda, você que está querendo comprar e eu não estou querendo te vender. Então, às vezes a gente acaba sendo mal educado porque a pessoa desvaloriza o seu para dizer assim, olha, eu estou jogando o teu valor lá embaixo, na ideia de desvalorizar o seu para que eu possa conseguir um custo menor para eu conseguir pegar isso. Ou para valorizar o meu, né? Ou para valorizar o meu. E aí, mencionando uma informação ontem que a Adriana colocou no grupo, a questão do eu me cuidar não é uma questão de egoísmo, mas eu me cuido para poder cuidar do outro. Eu vou falar um pouquinho só da situação de fora. Questão de Portugal, que a Adriana comentou, o inverno europeu ele começa de dezembro a março, tá? Então, no dia 2/3, a ministra da Saúde de Portugal, a Marta Temido, ela tem o primeiro caso de coronavírus em Portugal. E aí, no dia 15 de abril, ela fecha as fronteiras em Portugal. Numa amostragem do dia 6 ao dia 9 de abril, em cima de 1.700 casos que elas fizeram de testagem em cima do coronavírus, eles fazem essa testagem, então ela traz 6% são de pessoas que saem apenas uma vez por semana de dentro de casa. 25% sai apenas uma vez por semana, 6% menos de uma vez por semana, 25% uma vez por semana, 22% uma vez ao dia, 62% só para compras essenciais. E aí eles institulam uma regra, e isso é por pressão mesmo do governo, da seguinte situação: você pode sair uma vez por dia e você justifica a sua saída. E aí é o seguinte, se você for pego dentro dessa saída e não conseguir justificar para onde você vai, você pode pagar até 20 mil euros de multa. Se a gente fizer o euro em torno de R$4, ou seja, são 80 mil reais no nosso valor moeda, né, de multa. E você pode pegar de 6 meses a 2 anos de detenção, porque você é uma ameaça à saúde pública. Então, quando a gente para analisar isso, é uma regra de pressão mesmo para que a população entenda. Quando ela pega no dia 2 de março, o primeiro, que foram 2 casos de Covid-19 de infecção, ela pega o caso da Itália como um problema, ela já tinha fechado o acesso às escolas há 15 dias.
Eu tive uma pessoa que eu recebi de Portugal aqui no dia 13 e 14, que ele foi embora no dia 14, e ele falou, as escolas já estão fechadas, e a escola vai ser a última a voltar. E eles já estão naquele esquema que a própria Espanha e a Itália estão pensando em fazer. O retorno das escolas serão assim, 15 alunos, se as salas de aula tiverem 30 alunos, por exemplo, como o nosso caso, um dia da semana, vamos pensar, segunda, quarta e sexta, 15 alunos, terças, quintas e sábados, mais os outros 15 alunos. Então, eles estendem um período letivo deles que já estão terminando, teoricamente é isso. Então, do número 1 ao 15, na segunda, quarta e sexta, terça, quintas e sábados, vão os pares, vamos entender assim. E terças, quintas e segundas, quartas e sextas, os ímpares, e segundas, quartas e sextas, os pares. Enfim, o que eles colocam é o seguinte, ainda que eu esteja flexibilizando, porque a minha curva está caindo, eu ainda vou proteger a minha população. O meu número de mortes é bem menor dentro da Europa, porque a minha flexibilização vai funcionar de maneira diferente, porque ainda há uma possibilidade de acontecer a contaminação. Então, a observação é, se houver uma nova contaminação, uma nova onda de contaminação, sim, eu vou novamente enrijecer a quarentena. Então, as últimas serão as crianças voltando para a escola e agora, aos poucos, criança na rua só com os pais ou com um responsável e durante um curto período de tempo. Por quê? O que eles colocam também é a questão da saúde mental dessas crianças. Sim, então, eles por isso falam que eu falo para eles entrarem também. Né? A gente está aqui numa videoconferência, todo mundo tinha que estar se vendo. Né? E aí ele fala, e o que eu acho interessante é que, embora a gente esteja falando dessa questão da saúde mental, e entrando nessa questão da saúde mental agora, hoje eu tive uma palestra através de videoconferência com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Uma psicóloga comenta o seguinte, nós precisamos tirar aquilo que não nos serve mais, no sentido de refazer a nossa vida. E existem 3 fatores que nós vamos ter que lidar com essa questão da pandemia. São as nossas frustrações, as nossas ansiedades, porque essa vai ser a nossa pior batalha. Frustração, ansiedade e para que isso não vire a pior das questões, que vai ser a depressão. Então, são os 3 fatores que nós vamos estar trabalhando. E na volta, com os nossos alunos, e aí para os nossos alunos entenderem isso também, o valorizar a vida em cima de uma das preocupações. Nós estamos vivendo um momento que não é só o aprendizado da cátedra, da licenciatura, do conteúdo aprendido, mas também o se respeitar, eu vou usar um termo que eu uso muito, que é o cuidar do outro, lamber as nossas feridas e respeitar as perdas significativas o perder não só o físico, mas a perda do parente, do físico, do que eu deixei de viver e o que o outro está perdendo, não só financeiramente, porque isso vai acontecer, a perda dos empregos e a perda física no sentido de sentimento, família, né? Então, hoje a gente vai ter que valorizar muito mais a família e ressignificar a nossa vivência nessa sociedade. Estava perdido esse valor, né, Renata? Agora, a gente não pode esquecer também que, junto com essa perda, a gente tem vários ganhos, né? A gente está aprendendo aí muitas coisas que a gente não estava acostumado, por exemplo, né?
trabalhar home office, não é uma cultura que nós tínhamos, né? Isso aí tem países que tem neve, eles estão acostumados a ficar uma semana dentro de casa, 2, talvez, né? Nós nunca tivemos isso, né? Lockdown, né? Nós nunca tivemos uma situação dessa. Então, nós estamos aprendendo, sim, o brasileiro pelo menos tem essa vantagem de saber se reinventar em tudo, né? E se virar, como falou a Vanessa, a gente teve que se virar. Agora, o que me deixa pasma e que me deixa besta, comentando aquilo que a Vivi falou junto com a Vanessa, a gente tem capacidade de produção, a gente pode fazer tudo e, caramba, 40 voos para a China para trazer EPI, para trazer... O nosso governo está fretando 40 voos a partir da semana passada, 960 toneladas de voos, 40 voos para trazer EPIs. EPIs são capas, são máscaras, são óculos. É tudo que a gente pode fabricar aqui. Sabe? Não é uma coisa assim que precisa de uma tecnologia ultra, né? Falar, é tecido, é o que a gente mais faz é roupa, né? Exato. Então, assim... Rodrigo, eu queria falar disso aí também. A hora que eu entrei, primeiro eu quero pedir chegada atrasado, porque eu estava dando aula para o primeiro ano. Estava em aula, né? E eu estava em aula de filosofia. E aí, quando eu entrei na sala agora, vocês estavam falando disso e a Adri retomou o assunto, né? E aí é o seguinte, essa questão da economia, né, que é o que tanto fala, que a gente tanto fala e tal, a maioria dos países, os países desenvolvidos do mundo, eles não vão ter o baque que a gente vai ter por uma série de motivos, né? Mas nós, como somos profissionais da educação, eu queria trazer para vocês, não sei se já falaram disso, mas o seguinte, a nossa formação profissional, nós somos pessimamente formados, e nós brasileiros no geral, tá? Não estou especificando nenhum de nós pessoalmente, mas nós somos pessimamente formados e a retomada da economia mais rápida depende disso, de pessoas melhores qualificadas. Porque uma pessoa melhor qualificada, ela vai ter acesso a um emprego de uma forma bem mais rápida. Só que como nós não formamos os brasileiros, nós vamos, assim, capengar muito economicamente, nós vamos ter um declínio econômico muito grande, porque a gente não tem uma formação, seja ela formação técnica ou formação acadêmica adequada. E aí cai nisso no que a Adriana estava falando agora. A gente não tem capacidade de produzir EPI, produzir máscarazinha. O governo brasileiro não consegue produzir máscara. Quer dizer, você podia, se a gente tivesse um parque industrial com uma tecnologia adequada e com mão de obra suficientemente formada e adequada, a gente já estava produzindo isso às pencas, né? Então, foi isso que a China fez. A China forma o povão dela lá, tudo bem que tem mais de 1 bilhão a mais do que a gente, mas eles investiram nisso, eles investiram em tecnologia, eles investiram em educação para ser a potência que são hoje, né? E se a gente não desenvolve, aqui a gente faz o contrário, né? A gente barra investimento em educação, a gente barra investimento em tecnologia, a gente barra investimento acadêmico, e aí na hora que nós tivermos que retomar a economia, ou agora no momento de produção, que seria necessário você ter isso à mão, né? Você não tem. Quer dizer, a gente está totalmente à mercê da economia, da ciência, do desenvolvimento da indústria externa. Mas isso pode mudar, né, Anderson? É por isso que a gente está fazendo uma reunião justamente com o terceiro médio, né? Para eles verem o que enfrentarão daqui para frente, né? Que quem tem que salvar tudo isso é essa juventude aí. A gente tem a nossa mão de obra qualificada, a gente tem a nossa especialização, mas vai depender deles também daqui para frente, porque essa é uma pandemia que eles estão vivendo. Eu, por exemplo, aos meus 40 anos, é a primeira pandemia que eu vejo. Teve lá a gripe espanhola, teve isso, teve aquilo, teve varíola. Nunca passamos por isso, né? Não sei se a Renata passou por algum tipo de peste aí, também acredito que não. Então, a primeira vez que está todo mundo passando por isso. Mas a solução que virá, não somos só nós, os mais velhos, né, que temos que resolver, mais velhos e funcionais, né, que temos que resolver, mas eles também têm que ter agora essa criatividade, esse insight, né, porque na verdade as principais descobertas foram no insight, né. Eu estou falando isso, Adri, para despertar uma coisa que é o seguinte, a gente tem um problema estrutural, né? A nossa geração já não resolveu, e não vai resolver, não é a nossa geração que vai resolver esse problema estrutural. Não. Essa estrutura de pensar o futuro tem que ser feita pelas pessoas hoje, para quando eles tiverem 40, 50 anos, eles saberem que, assim, se a gente tiver uma emergência,
seja uma emergência pessoal ou uma emergência coletiva, eu tenho onde me socorrer. Eu tenho como me socorrer economicamente, eu tenho como procurar um outro emprego, porque eu tenho qualificação para isso, ou o meu país tem condições de se reerguer economicamente, porque ele tem um parque industrial, porque ele tem formação técnica, porque ele tem formação técnica, coisa que a nossa geração, assim, as gerações anteriores e a nossa, conseguiram afundar o negócio. Exatamente. Nossa geração resolve, mas a gente está lá para mostrar o acorda, né? O que a gente pode fazer. O José Roberto ia fazer uma pergunta para você, Anderson. Fala, Vivi. Eu deixo a Viviane, fica à vontade. Diga. Acho que eu falei demais. O microfone dela está desativado. Tá mudo. Tá mudo! Aí entra de novo aquela coisa que eu falei para vocês sobre mudança de postura. Nós, infelizmente, fazemos parte de um sistema que ele valoriza a quantidade, não a quantidade. Aliás, não a qualidade. Então, a gente tem uma gama de alunos, por exemplo, que no primeiro dia de aula eu pergunto qual a expectativa dele para esse ano, passar de ano. E aí, quando você pergunta, tá, mas só isso? Porque passar de ano é importante, eu vou tirar nota e passo de ano. Então, assim, existe uma cobrança sobre o que, para que ele tenha um resultado. Por exemplo, eu pergunto para os meus alunos, os pais de vocês perguntaram o que vocês aprenderam hoje? O que vocês aprenderam, né, esses dias? Então, assim, a preocupação é maior em passar de ano. Se aprendeu alguma coisa ou não, tanto faz. Eu me lembro que quando eu dava aula com o Anderson num outro lugar, a gente fazia essas aulas de atualidade e ele tinha um amigo que fazia direito com ele, direito, né, Anderson? Fazia direito com ele e esse cara só colava. E ele passava bem, ia bem. Só que até hoje ele não conseguiu tirar a OAB. Então, assim, quantos e quantos engenheiros formados nós temos que foram lá só para beber na faculdade e ter um diploma. Então, assim, ter o diploma é o que importa. Como eu serei como profissional, tanto faz. Eu tenho um monte de alunos que viram para mim, né, especialmente nas aulas de RH, e falam que querem ser médicos, que querem ser isso ou ser aquilo, e aí você pergunta por quê? Sei lá, acho legal, traz dinheiro, eu quero ter sucesso. Não porque realmente aquilo vai fazer com que eu seja um cara qualificado, que eu me preparei para aquilo, para dar o meu melhor. Não, é só porque dá dinheiro. Por que ninguém quer ser professor? Porque professor não dá dinheiro. Então, assim, a gente tem que mudar essa postura para fazermos bem. Qualquer coisa que a gente for fazer, que eu vá me formar, para que eu me forme bem, para que eu tenha qualificação para eu entrar em qualquer lugar que eu queira entrar. A gente tem um problema hoje de um monte de gente não ter condição de escolher se fica ou se vai trabalhar por conta da falta da tal da qualificação. Então, eu sou subordinada aos interesses econômicos, porque eu não estou com poder de escolha. Então, enquanto eu não tenho poder de escolha, eu fico à mercê do que os outros me oferecem. Só para finalizar minha fala, esse processo do corona, ele vai dar para a gente aí o que é a moda, né? Que é a tal da inteligência emocional. Então, é para a gente desenvolver aí a resiliência, o trabalho em equipe, a organização, o respeito, fazer com que a comunicação flua. Então, a gente tem a possibilidade de sermos desenvolvidos nas nossas competências emocionais. O grande problema é que a gente tem uma sociedade também que sempre se coloca o eu como o mais importante. Então, o outro tem menos valor que eu. Então, a gente tem que mudar. Se nós não mudarmos o pensamento, a gente vai nadar e morrer na praia sempre. Muito bem. Eu queria fazer a minha colocação, aproveitar que o professor Anderson está presente conosco, a Viviane também, que vai ser, na verdade, uma colocação que eu vou abrir para vocês e para que os alunos também reflitam a respeito, né? Existem protocolos experimentais de medicamentos que você está lançando mão hoje para tentar combater essa doença. Essa doença ela é muito problemática porque, tecnicamente, né, 80% dos casos não necessitam de internações, não necessitam de maiores cuidados, a não ser ambulatoriais, porque não evoluem para as formas mais graves. Mas 20% dos casos evoluem. Nessas formas mais graves, 20% desses casos, vamos pegar aí 15%, vai precisar de uma UTI somente com máscara de oxigênio, mais 5% vão precisar de respirador, né, mecânico.
E quando você pega uma doença que se transmite de maneira tão rápida, né, e se alastra de maneira rápida, isso é um problema realmente para os hospitais, para os centros de saúde. Nós temos o Dr. Davi Wipp, que é o chefe do Departamento de Combate de Crise de São Paulo, né? Ele contraiu o coronavírus, o infectologista. E ele prescreveu para si mesmo um medicamento experimental hoje, a hidroxicloroquina, né? Prescreveu a si mesmo esse medicamento de maneira preventiva e logo se recuperou, graças a Deus, ele está bem. Mas não houve uma admissão pública, né, de que ele havia prescrito para ele mesmo, né? Ele evitou ao máximo até que se apareceu na internet o prontuário com a receita dele mesmo, da clínica dele mesmo, prescrevendo para ele mesmo. E o que eu digo tecnicamente, eu queria envolver na parte social política, né? Essa doença, se nós conseguirmos evitar com que as pessoas evoluam para as formas mais graves dessa pneumonia, o segredo do combate a ela está nesse ponto, enquanto não aparecer a vacina. Nós precisamos evitar com que as pessoas evoluam para as formas graves, porque isso demanda um tempo de internação em UTI muito grande. A pessoa fica com o pulmão totalmente destruído, é uma pneumonia violentíssima, e para você recuperar essa pessoa, então, é um custo tremendo, tanto de investimento de tempo, de local, de todo tipo de medicamento e suporte, então, satura o sistema de saúde. Mas, com relação à questão social e política, colocando o exemplo do líder do combate à pandemia, que ficou reticente com relação a massificar esse tipo de tratamento preventivo para o restante da população, antes que chegue lá na UTI. Foi o caso do que fez aquela Prevent Senior, né, com seus pacientes. O segundo ponto é, remédio tem ideologia política? É possível isso? Eu começo ou você começa? Bom, vou eu que ela está com o microfone desligado. Ó. Vi, você está com o microfone desligado. Tem remédio de esquerda e remédio de direita, digamos assim? É possível Depende isso? da fé, Zé. Se a sua fé for para a esquerda, não vai funcionar. Se a sua fé for de direita, vai. Eu acho que é o seguinte, Zé, ó. A gente vive um momento no Brasil que tem aquele negócio do maniqueísmo, né? O bem e o mal. Então, se você é de direita, a esquerda é o mal. Se você é de esquerda, a direita é o mal. E nesse momento, é o pior momento para você debater esse negócio de direita e esquerda. Quer dizer, a gente precisaria de alguém, de um líder, seja ele de direita, de esquerda, seja de onde for, e falar, gente, é o seguinte, a gente está tudo no mesmo barco, e se afundar, todo mundo afunda junto. Com relação à hidroxicloroquina, a gente tem algumas questões aí, que eu não sou técnico na área, mas eu acho que é o seguinte, primeiro, quanto custa, né? Porque a gente vive num país que, sei lá, 60% de miseráveis, de pessoas que vivem com menos de R$2.000 por mês. Então, quer dizer, quanto que as pessoas conseguem gastar nisso? Depois, é acessível? Aí o governo faz. Mas o governo consegue fazer para todo mundo? Essa é uma outra questão. O governo tem aquilo que eu já estava falando há um tempo atrás. A gente tem capacidade industrial, a gente tem mão de obra, a gente tem matéria-prima para produzir para todo mundo que precisa. Uma outra coisa também, quem pode tomar esse remédio? Porque eu estava lendo algumas coisas sobre a hidroxicloroquina e o que eu vi é o seguinte, que pessoas, por exemplo, que têm problema cardíaco não pode tomar. Se tomar, inclusive, já teve até casos de pessoas que tentaram tomar preventivamente e acabaram morrendo em razão de outras coisas, de uma outra reação que o remédio deu. Então, pelo que você está perguntando, primeiro, não, remédio não tem ideologia, acho que não tem ideologia nenhuma. O que o Davi Wipp fez, acho que eu faria também. Não vejo nenhum problema. Se o cara é médico, ele receitar uma coisa para ele tomar, para ele se curar. Né? Agora, a grande questão política é a moral dos políticos
não a moral de fazer coisa certa ou errada, de comprar ou não sei o quê, mas assim, de dar o exemplo, né? Então, ele deveria, já que ele tomou um negócio, e já que ele faz parte de um governo, ele deveria fazer com que esse medicamento ficasse acessível para todas as pessoas que, primeiro, podem tomar, né, e que têm necessidade de tomar. E uma outra coisa é o seguinte, o exemplo, ele tem que ser dado em diversos níveis, né? Então, por exemplo, se eu estou no meio de uma pandemia, eu não posso fazer uma reunião na minha casa, né? Eu não posso fazer uma reunião no meu prédio, ou eu não posso fazer protesto, enfim. O exemplo ele tem que ser dado de diversas formas, desde da forma como eu ajo na minha casa ou no meu ambiente social, até o medicamento que eu vou tomar, pensando nas pessoas que têm acesso a isso. Então, é uma coisa ampla. É muito mais amplo do que o cara tomar para pensar nisso. Na verdade, Anderson, do ponto de vista biológico, o que está acontecendo é o seguinte: estão usando sim a cloroquina nos hospitais para tratar os pacientes. Mas os pacientes que podem ser tratados com cloroquina, ninguém diz que quando o cara entra no hospital não vão dar cloroquina para ele. Estão dando sim, dentro do hospital. Desde que ele tenha indicações para esse uso. Por exemplo, a cloroquina, as pessoas que estão cardíacas e fazem, porque a cloroquina, ela é utilizada, é uma medicação utilizada para lúpus, por exemplo. A gente tem uma grande parte das pessoas aí que tem lúpus. Porém, as pessoas cardíacas fazem uso de uma medicação, geralmente, que se chama mildarona, e se tiver junto a cloroquina com a mildarona, as pessoas morrem. Então, assim, não é que eles não estão dando a cloroquina para os pacientes. Estão sim. O que não pode é fazer com que a população vá lá na farmácia e fale assim, me dá uma cloroquina que eu vou tomar. Porque eu não tenho... não é como um remédio de gripe, que é um Benegripe, um multigripe, esses remédios que a gente toma aí, né? Uma dipirona, até o ibuprofeno foi falado, tal, agora liberaram de novo o ibuprofeno. Mas não é uma coisa que a gente toma. O brasileiro tem a maldita mania da automedicação. Justamente porque falta acesso à saúde, falta, né? Eu vou passar tantas horas numa fila de hospital, não posso, eu tenho que trabalhar, então eu vou na farmácia, falo com o seu Zé aqui, o seu Zé fala, toma tal coisa, eu melhorei, pronto, é nele que eu vou confiar. Ou então, hoje eu tenho o Google, né? Eu não preciso nem falar com o seu Zé, eu vou lá e vejo no Google, vejo a farmácia que é mais barata e compro aquilo que eu quero me automedicar. Por falta também de uma assistência, né? Não é que ele tem essa maldita mania, que é uma falta de assistência. Então, a cloroquina, ela está sendo usada. Tem vários... Os antirretrovirais estão sendo usados, sim. Os alunos sabem, a gente já fez essa aula aí, que eu preciso interromper, tem 2 enzimas que vão interromper o ciclo do vírus para ele se replicar, né? Então, esses antirretrovirais estão sendo usados, sim. Ele vai fazer efeito para o corona, né? Ele vai frear um pouco o corona. É porque eu vou estar tirando, tipo, o açúcar de uma receita de farinha, de uma receita de bolo aí, né? Então, eu vou estar... É como tirar o açúcar de uma fermentação. Eu vou desacelerar, mas ele vai ainda continuar com isso. Então, até com que o corpo consiga, né? Então, eu freio um pouco o vírus para o corpo conseguir... Porque não há fórmula, não tem remédio que fala, oh, isso aqui mata o vírus, não existe. Então, o que a gente tem que fazer é dar força para o organismo conseguir combatê-lo. E isso é o que não está acontecendo quando as pessoas vão parar no respirador. Entubou, eu costumo dizer assim, que entubou já era, né? É bem difícil quando sai da intubação. Então, eles estão usando sim, só que o problema é que não tem sempre a indicação, né? E a mídia aí está fazendo essa história toda aí. Em cima disso ainda do que o Zé falou, e desse lance da cloroquina, é o seguinte, nós brasileiros também temos, eu acho que não somos só nós brasileiros, mas latinos no geral, mas é uma característica muito evidente da cultura brasileira, é o seguinte, a gente sempre procura por um herói, né? Ou a gente sempre procura pela pílula dourada, né? Então, essa semana foi feriado de Tiradentes, porque Tiradentes foi um herói. A gente sempre está tentando procurar um herói para eleger, né? Então, vai ser o meu salvador da pátria, seja ele de direita ou esquerda, ou a gente está procurando uma pílula mágica para resolver nossos problemas, seja ele de qual natureza for. E nós não temos a capacidade de enfrentar os problemas e falar, ó, é um problema que não tem solução imediata. A gente não consegue conviver com isso.
você não vai ter uma solução imediata. Você vai ter uma solução que vai se desenrolar no decorrer de meses, talvez anos. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso. A nossa cultura não tem esse hábito. Ou a gente quer um herói para resolver tudo na porrada, ou a gente quer uma pílula azul para resolver os problemas de ordem mental, física, seja lá o que for. Né? A gente não consegue conviver com a dúvida e a gente não consegue construir uma solução. A gente quer a solução pronta, a gente quer a solução já construída. Eu vejo uma vantagem em tudo isso aí. Na verdade, biologicamente falando, essa palhaçada só vai acabar quando tiver uma vacina. Fato. Né? Quando tiver uma vacina, vou tomar vacina, vou parar de usar máscara, vou sair com segurança na rua, assim como a gente faz como população. Aproveitando essa live aqui, né, esse debate remoto, hoje o Drummond está vacinando, está dando vacina de H1N1 para todas as pessoas que forem lá com a carteirinha. No colégio, hoje, as pessoas estão sendo vacinadas, tá? Tem um pessoal de posto de saúde lá vacinando. Então, assim, para H1N1, porque já diminui, né, a incidência dessas doenças respiratórias. Importante também ressaltar que é uma doença sistêmica, não respiratória. É uma doença que ataca todo o sistema, não só o pulmão. Tá? Eu vou pôr aí um vídeo para vocês verem depois. Independente disso, a nossa vantagem é o seguinte, quando tiver uma vacina, a nossa vantagem é que os países de primeiro mundo também estão infectados. E quem tem dinheiro está caçando a vacina. Então, uma hora isso vai aparecer, né? Seria desvantajoso se só nós tivéssemos uma doença e que a gente não tinha tecnologia, não tinha dinheiro de investimento. Eu nem vou entrar nesse quesito de CNPq, financiamento de pesquisa, porque aí eu pago para mais uma reunião, a gente pode fazer isso semana que vem, né? De como que anda isso daí no Brasil. E não é nem nessa quesito que eu vou entrar, mas no quesito que uma hora vão achar essa vacina, né? E aí, achando essa vacina, graças a Deus, os grandes aí estão procurando a vacina. Em Londres, por exemplo, eles estão pretendendo já... eu li um artigo ontem, em inglês, tá? Vocês têm que ter hábito também de ler um pouquinho de coisas em inglês. Se não sabe ler, vai lá e põe no Google, pelo menos tenta se informar. Que né, em Oxford, tem duas universidades, uma é Oxford, eu não me lembro. Eles já descobriram uma vacina e pularam o teste. Tem uma fase aí que você tem para fazer vacina, que você tem um protocolo todo para seguir. Eles conseguiram uma brecha na lei para pular aquela fase e estão colocando essa vacina direto no corpo. Se funcionar, eu aí estou eliminando pelo menos 6 meses. Né? Vamos ver se quando eles acharem essa vacina, se eles vão compartilhar com os coleguinhas, né? Eu queria fazer uma outra colocação para os colegas, jogar aí no grupo. Parece um pinga-fogo, né? E os alunos aí, se quiserem participar aí também, fiquem à vontade. Se não me engano, Viviane, o Brasil tem o quê? 5.500 municípios, é isso? Próximo disso. Isso. E 5.500 municípios, nós temos aí mais de 4.000 que não registraram casos de coronavírus, né? Tem município de 30.000 habitantes que apresenta 3 casos de coronavírus. E esses prefeitos colocaram o município inteiro em quarentena. Aí eu questiono para vocês, o que vocês pensam a respeito disso, desse modelo, né? Faz sentido você utilizar um plano de ação que, para uma metrópole que exista na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Coreia, nos Estados Unidos... Faz sentido você usar um plano de ação como uma quarentena absoluta, como está sendo feita, mas tem sentido fazer isso num município de 30.000 habitantes que tenha 3 casos? Você fechar a cidade, todo o comércio e sufocar toda a atividade econômica desse município? É a minha pergunta. Então, Zé, você tem muitos municípios e, assim, me desculpem os municípios, mas eu particularmente acho que eles nem deveriam existir, porque eles não são autossustentáveis, eles não dão conta de se manterem. Eu acho que existe aí uma questão, de novo, né, da conveniência. Então, quando eu isolo, quando eu decreto em estado de calamidade, de emergência, existem... Eu recebo verbas. Uma série de coisas que eu vou pular, né? Então, eu posso receber mais, eu não preciso justificar, eu posso retardar pagamentos.
Então, a gente tem que estudar várias coisas, né? Obviamente que você tem cidadezinhas que realmente precisam fechar, porque se acontecer alguma coisa ali, não tem. Por exemplo, os meus pais moram em Salto de Pirapora. A população de lá estava fazendo um apelo para que ninguém fosse para lá, porque ele só tem uma Santa Casa. Então, se começa a ter muitos... E é um lugar onde eu tenho muitos idosos, porque a maioria é aposentado. Então, assim, se começa a coisa piorar, fatalmente você tem um problema ali, porque vai mandar todo mundo para Sorocaba, que também já decretou um estado lá para pedido de ajuda. Então, você tem que analisar caso a caso. Mas eu, particularmente... entendo que tem muita coisa aí de conveniência. Infelizmente, a questão política no nosso país, aquilo que o Anderson estava falando das polaridades, ela ainda fala muito alto. Infelizmente, as pessoas elas vão se levando por esses viés e você tem a sua vida de gado. Você é conduzido de acordo com o que o outro está querendo que a coisa aconteça, entendeu? Então, eu particularmente entendo que, primeiro, acaba com esses municípios que não são autossustentáveis. Segundo, tem que analisar esses gastos. Tem muito dinheiro entrando, tem muito dinheiro que está saindo, a gente não sabe de onde está saindo, está entrando e para onde está entrando. Qual vai ser a conduta depois? A gente não vai saber. Então, essa é a minha... isso mesmo, Renata. Lá em Cafundó. É um assunto aqui, tá, gente? Fica à vontade, pessoal. À vontade. Não, porque a Renata está falando que vai ter uma festa do Quilombola em setembro, é isso, Renata? Lá, e é um lugar chamado Cafundó. Então eu falo para os meus alunos, foi lá no Cafundó do Judas. Eu falei, existe, tá? Fica lá perto de Salto de Pirapora, é um lugarzinho bem simples, bem pobre, que não tem condição nenhuma, um lugar muito ruim, mas que tem gente lá e que tem dificuldade de trabalho, tá, Renata? Não trabalha de segunda, uma dificuldade ali aquele lugar. É uma das poucas comunidades quilombolas que ainda tem no interior de São Paulo, e eles fazem uma festa para São Benedito. É uma tradicionalíssima festa de São Benedito no mês de setembro, que é uma das festas mais lindas que tem numa comunidade quilombola lá em Salto de Itu também, eles trabalham desta forma. É a coisa mais linda essa festa. Eu já tive a oportunidade de participar, por isso que eu estou falando. Vou aproveitar, então, a deixa aqui para jogar para vocês de novo a peteca, né? Aqui no Brasil, nós adotamos o modelo aí da quarentena, do isolamento horizontal, que foi o modelo que os outros países mais afetados aí também utilizaram, sem ter muitas bases de experimentos e de outras situações semelhantes que pudessem aí mostrar que seria o procedimento aí comprovadamente adequado. Não cabe a nós ficarmos discutindo isso, porque sabemos que nas grandes metrópoles a propagação da doença vai acontecer em termos da situação de você ter uma grande densidade demográfica. Não adianta fugir disso, né? Densidade demográfica na Itália, lá na França, lá na Inglaterra, na Alemanha, não tem como você não entender que vai precisar de um momento que você vai precisar fazer um isolamento total, completo. Né? Mas é o mesmo modelo, a mesma fórmula deve ser aplicada em todas as situações aqui no Brasil. Essa que é a minha questão. Porque eu acho que uma cidade que tem 30 mil habitantes, apesar de não ter toda aquela infraestrutura que deveria para ser um município, conseguiria dar de conta muito bem de 16 casos. Conseguiria. Precisa você ter um médico na cidade para ele falar e dar as instruções do que tem que fazer com essa turma, pelo amor de Deus. Você faz um confinamento lá vertical, digamos assim. Mas, com uma quantidade enorme de municípios, me preocupa essas questões aí de... Não vou nem dizer, vou defender a economia em detrimento da saúde. Anda junto a coisa, né? Mas eu vou sufocar pequenos municípios aí que têm praticamente todo o seu funcionamento baseado ali no funcionalismo público, em primeiro lugar, que fica tudo fechado. E segundo, quem se atreve a ter alguma iniciativa no comércio ou na indústria, esse aí está perdido, né? Esse vai quebrar e não vai sobreviver. Então, a minha pergunta que eu coloco para vocês é, a mesma fórmula serve para todos?
Geograficamente não, Zé, porque os lugares eles têm as suas especificidades, eles vão ter as suas particularidades. Então, de novo, eu entro naquilo, falta gestão. Então, como nós elegemos mal, como nós administramos mal, qualquer um serve. Então, se a pessoa não sabe administrar a sua casa, ela não vai saber administrar um município. Então, assim, como eu não sei, eu vou o que a massa está fazendo. Se todo mundo está mandando ficar em casa, eu também vou mandar ficar em casa. Então, o que falta é gestão, o que falta é entender as especificidades e entender que o que me choca é que, infelizmente, fica muito evidente que cada vez mais a gente elege não para o país, mas para me satisfazer, para satisfazer a minha bandeira. Então, pouco importa se eu estou colocando gente lá que saiba ou não. O que importa é que a minha bandeira foi erguida com vitória. Então, tem que haver gestão, tem que haver planejamento, e nós não temos isso. Não é uma cultura do Brasil, do brasileiro, fazer gestão, fazer administração. Então, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. A Maria vai com as outras. Então, a gente tem um problema que poderia ser muito menor, sendo colocado no âmbito nacional, entendeu? Então, você só vai onerar, você só vai ter mais gastos, você só vai ter, criando o problema, uma bola de neve que vai se formando. Visto que nossos governos não se conversam, né? Aí coloca tudo isso na mídia e fica uma maravilha, né? Pois é. Então, a gente só tem problema. Então, o que você tem que cuidar da sua casa não é o mesmo que eu tenho que cuidar da minha. Então, cada um tem que olhar o que acontece dentro do seu espaço. Se eu não sei o que acontece no meu espaço, eu vou fazer o que me é conveniente. Vou fazer o que todo mundo está fazendo. E a gente só tem a perder, infelizmente. Uhum. Bom, galera, acho que é melhor a gente começar a finalizar, porque já são 1h40, né? Foi super produtivo, estou super feliz com tudo isso que aconteceu. Quer finalizar a sua ideia, Anderson, José Roberto? Rodrigo, fala. só uma coisinha. Eu vou deixar os mais velhos falarem primeiro. Não quero então, nem falar das coisas mais velhas. Talvez seja eu. Nenhum dos meninos querem falar nada. Alunos? Nenhum deles vão falar nada? Mas você praticamente a gente vai falar. Tanta gente boa aí, nenhuma opinião, nenhum nada, ninguém Galerinha, fala nada, pô. Galerinha do terceiro ano, a molécula de hidroxicloroquina tem função orgânica aleto, tá? A hidroxicloroquina, a gente depende da matéria-prima vinda da Índia, né? Geografia, vai lá da Ásia, tá todo mundo confinado, não tem como me mandar. Então, pode ser que não tenha hidroxicloroquina para todo mundo também. Gente, e o meu recado, vou deixando aqui, porque 2 horas eu tenho uma outra live aí, uma outra aula, tá? Meu recado para vocês é para vocês sempre se atualizarem, querendo ou não, enfim, agora a tecnologia, a internet é um mal necessário, né? E vocês viram agora o quanto nós precisamos dela, né? Principalmente as empresas. Então, né, não vamos deixar com que essa ruptura tecnológica seja cada vez maior entre você e a tecnologia. Então, vamos, né, estar ali lado a lado e tê-la aí sim como uma aliada, e sempre visando o quê? A sustentabilidade, e tendo essa visão aí em prol e melhorar também os serviços e recursos da população para o nosso benefício, né? Para que, de certa forma, para que a gente não seja substituído por máquinas, porque a finalidade da tecnologia, no início, era para nos auxiliar, né? Automatizar serviços, não para ocupar o nosso espaço, né? E não para simplesmente, né, nós sermos substituídos, tá? Então, aí o meu conselho para vocês é para andar lado a lado com a tecnologia e não ter medo, né? Porque realmente a tecnologia, ela causa essa insegurança, mas vamos firme, caminhando, né? E a gente chega lá, tá bom? E é isso, um beijo aí a todos e agradeço aí a oportunidade. Vou ficar aguardando pelas próximas lives. Eu estou super feliz porque todo mundo, né, que quis participar entrou, independente de dar aula ou não para o terceiro médio, e é o que o Anderson falou, né? São diversas pessoas formadas, são diversos
raciocínios diferentes, e é assim que a gente vai conseguir achar uma saída, né, para essas futuras crises aí que virão, né? Eu acho interessante uma coisa, só para colocar a minha finalização aí também. Eu acho que agora está respondida aquela pergunta clássica daquele aluno: para que eu estudo química? Para que eu estudo biologia? Para que eu estudo matemática, exponenciais, curvas, né? Para que eu estudo a geografia? Para quê? Onde é que eu vou usar isto algum dia? Sabe o que acontece? Muitas vezes, alunos queridos, né? Como eu falo para vocês sempre, muitos vão seguir outras carreiras, estão preocupados, né, em uma carreira que tenha maior interesse, que realmente não vai fazer muito uso de algumas coisas que vocês estão estudando e aprendendo. Mas alguém foi estudar aquilo, alguém se dedicou a aprender aquilo. E hoje nós dependemos mais do que nunca dessas pessoas. Vejam só vocês, é o carinha que está lá pesquisando a molécula, é o carinha que está pesquisando lá a célula, o mecanismo de entrada lá do vírus, como é que vai desativar os receptores. É o pessoal lá que estudou matemática, física, que está traçando gráficos, comportamentos, tendências para poder fazer uma orientação para a gestão pública agir diante de uma epidemia. É o pessoal que tem conhecimento de geografia, tem conhecimento de geologia, de clima, que está tentando fazer associações para que nós possamos fazer o quê? Combater a propagação lá do vírus. Então, tudo que vocês têm de conteúdo que vocês veem na escola tem a sua importância. Nós estamos passando por um momento agora que isso é gritante e está servindo de aprendizado para todos. Espero que vocês utilizem isso como aprendizado também e vejam que hoje não dá mais para você chegar e falar: pô, para que eu vou ficar estudando isso na escola? Não dá. É um momento, né, de emergência, um momento agora que exige das pessoas que elas tenham um mínimo de conhecimento para que elas possam viver, né, estabelecer relações sociais de maneira segura. O álcool gel, por quê? É o lavar a mão, por quê? É usar a máscara, por quê? É manter o distanciamento, por quê? Tudo aquilo que vocês veem, tudo aquilo que vocês tiveram oportunidade de estar acompanhando como aprendizado e de conteúdo, hoje é cobrado de vocês de maneira imediata. Não dá para fugir, não dá para correr. Então, aproveitem, não deixem a peteca cair. Vamos continuar aprendendo. Gente, eu gostaria só de agradecer. Essa ideia toda partiu do bate-papo meio do José Roberto. A gente começou a dar umas viajadas loucas aí. A gente, nas nossas conversas de WhatsApp, né? E eu estava vendo nós dois dentro do laboratório lá de Wuhan. Então, a gente começou a ter um papo bem maluco aí, e aí vamos partir isso para os alunos, né, e ver o impacto da sociedade, o impacto da geografia, o impacto da matemática, da curva, Vamos trazer isso para um debate? Vamos. Acho que foi extremamente produtivo e é realmente o que a gente tem que fazer, como disse o José Roberto Gonzalez, né, para outros temas também, que serão temas de Enem, como a inclusão, como a gente tem que ter vários olhares aí para eles terem vocabulário e fazer opinião própria, né? Eu acho que a gente pode aproveitar essa tecnologia, né, dessa videoconferência para fazer as nossas aulas de atualidades, né? Então, a gente tem alunos que, infelizmente, não leem, não acompanham os noticiários, só captam a notícia que chega. Então, se eu só pego a notícia que chega, eu não crio um filtro. Então, por isso que a gente tem essa polaridade toda. A gente tem que saber que de todos os lados tem coisas boas e coisas ruins. E que eu tenho que juntar tudo e tirar o que é melhor. Então, acho que a gente pode, assim como... obviamente que o Anderson sabe muito bem disso, é muito melhor quando a gente faz uma aula de atualidades com os alunos juntos, interagindo ali visualmente, né? Todo mundo perto. Mas na impossibilidade, eu acho que foi super válido, acho que me fez bem, assim, né? Falar das coisas para os nossos alunos que estão interessados em ouvir. Que aí é a diferença, né? Quando a gente tem alunos que estão participando porque querem participar, do que quando é imposto para que ele participe, né? Então, tiveram alunos que não se manifestaram aí, mas foram vindo mensagens no meu WhatsApp, porque todos no terceiro tem meu WhatsApp, foram vindo as mensagens: professora, isso confere? Professora, isso é verdade? E aí, coisas que nós mesmos estamos falando, eles estão jogando lá na internet para ver
se realmente é aquilo. Então, assim, foi bem legal, foi bem criativo. Apesar de eles estarem quietinhos, eles estão me mandando mensagens no privado aqui. Foi bem legal. Quem tá na próxima, eles se soltam um pouquinho mais, né? Gente, foi um prazer estar com vocês. Vamos para as próximas. Crianças, sugestões para as próximas reuniões, para os próximos debates. Marque a próxima. Marca com bastante antecedência pra gente se arrumar e não tá com essa cara de cansados. A gente vê. Já faz uma listinha de perguntas e já vem preparado com as perguntas. Que se não tiver pergunta, eu que vou perguntar. Vou escolher um aqui, ó. Deixa eu ver aqui que eu vou escolher aqui. Kaique ou Guro? Fica com Deus. Tá? Tchau. Guro. Tchau. Tchau. Vai, Guro. Guro, responde.